Olá, estamos recebendo aqui na redação do Jornal Cruzeiro do Sul o José Henrique de Ávila, que é presidente do consórcio BRT. O consórcio BRT, que é uma sociedade de empresas, responsável pelo projeto de execução do ônibus de transporte rápido. Boa tarde, José Henrique. Eu queria então que você falasse um pouco primeiro sobre o que é esse projeto, bastante audacioso para a cidade, que vai trazer várias transformações no transporte público. E as pessoas ainda estão com muitas dúvidas, como que vai funcionar o BRT, Então, como que é esse projeto? Boa tarde, Ana. Muito obrigado por nos recepcionar. É muito importante para o BRT explicar o que é o BRT. BRT é um transporte de ônibus, segmento que a gente fala de transporte sobre pneu, sobre pneu, e só que é um transporte mais eficiente do que o ônibus convencional. Como funciona o BRT? São corredores de ônibus em que você tem um controle do carrossel, do ciclo de ida e volta do ônibus muito mais assertivo. Você consegue controlar o tempo e saber em que momento o ônibus chega numa estação, chega num abrigo, num ponto de parada, em um terminal, e você tem previsibilidade no transporte. Associado a isso, para o projeto de Sorocaba, nós estamos fazendo toda uma readequação do viário para permitir a implantação do BRT, mas também recuperando a urbanização no entorno dos corredores. Serão implantadas 32 estações, 3 terminais novos, para compor todo um sistema moderno de transporte que dê segurança, conforto, Wi-Fi, ar-condicionado, para que os passageiros tenham vontade de andar novamente dentro do transporte. E já está desde setembro do ano passado, quando começou realmente as obras, ali pela Avenida Itavuvu e Ipanema, que estão concentradas as obras. E esse cronograma, parece que houve aí um pequeno atraso. Como está esse cronograma das obras? Começamos pela Avenida Ipanema, é um projeto complexo. Começar simultaneamente em todas as avenidas. O BRT não são só corredores de BRT, está no escopo do nosso trabalho também recuperar outras avenidas, implantar corredores que são prioritários também para o ônibus. Avenida Itavuvu, Avenida Ipanema, Corredor Oeste são corredores de BRT. Avenida Antônio Carlos Cometri, Avenida São Paulo, que nós chamamos Corredor Sul e Corredor Leste, são corredores de faixa exclusiva à direita. E diversos corredores na área central. Se nós mexêssemos em tudo ao mesmo tempo, seria muito difícil para a cidade a convivência das obras com a ida e vinda das pessoas. Fora que sempre tem desvios de tráfego, tem interdições de vias, dificuldade de passar pedestres. Então nós tentamos escalonar a implantação, começando pela Avenida Itavuvu, que é uma avenida muito importante para a cidade, e também tem a questão de algumas desapropriações que demoram um pouquinho mais, então foi priorizada a Avenida Itavuvu. Na Avenida Itavuvu, por exemplo, tem ocorrido algumas reclamações, tanto dos pedestres, comerciantes, a questão do trânsito mesmo, que já é complicado na avenida, principalmente nos horários de pico. Tem como amenizar um pouco essas questões até terminar todo esse projeto? Sim. É muito importante a cidade entender que todo projeto complexo, como é o caso do BRT, são feitos vários estudos. Estudos de impacto ambiental, estudos de comportamento urbano, e a cidade tem uma fase de adaptação à obra e da obra à cidade. Nem tudo é perfeito e nem tudo será simples. Fazer uma obra com a casa, todo mundo morando na casa, é muito difícil e muito incômodo. Nós sabemos que é difícil. É importante a cidade saber que o nosso negócio é fazer um transporte, mas antes de melhorar o transporte, nós temos que implantar a infraestrutura necessária para fazer esse transporte de forma adequada, que são as obras. Na Avenida Itavuvu está tudo dentro da legislação perfeita. Então foram feitas sinalizações, de desvios de tráfego, isolamento de obras, enfim, todas as necessidades de atender às leis e normas foram
implantadas com todo cuidado. Porém, o que acontece é que muitas vezes o planejamento de interdições sofre com a adaptação à cidade e algumas revisões necessitam ser feitas. Então, dentro do nosso projeto de isolamento das obras, existia uma previsão de se ir até um determinado cruzamento, fazer aquele fechamento e ir fazendo em diversas etapas. Ocorre que os pedestres têm os usos e costumes de atravessar em determinados pontos que nem sempre são os pontos que deveriam ter faixa de pedestre ou, enfim, existia um uso que não necessariamente estava perfeito dentro da cidade, mas que o cidadão se acostumou a utilizar daquela forma. No momento em que você encontra um ponto que já não podia ser utilizado como travessia e nós fechamos este ponto, geraram diversas reclamações. Sim. Nós estamos revendo, vamos abrir novamente diversos pontos de passagem de pedestres de um lado para o outro dentro da Itavuvu, mas vamos adequar a norma. Então vamos colocar, evidentemente, uma faixa de pedestre, uma sinalização mais adequada e deixar um espaçamento que não gere tanta reclamação. Mas é importante saber que as distâncias das travessias que nós implementamos hoje são adequadas às distâncias usualmente permitidas, mas não é o costume da cidade. E a questão do cronograma, a previsão de todo o projeto terminar em 2020, né, o ano que vem, vai ser possível cumprir esse cronograma? É possível. A nossa intenção é terminar em 2020. É importante a cidade entender que, como o nosso negócio é transporte, a empresa precisa transportar passageiro o mais rápido possível. Fazer obra para a gente é só despesa, né? Nós damos toda a importância porque nós vamos operar e dar manutenção, então precisa sair uma obra com muita qualidade, porque uma obra eventualmente com algum problema de execução será de nossa própria responsabilidade e nos trará um custo adicional na manutenção futura, mas o nosso negócio é transporte de passageiros. Então, quem tem mais pressa de que a obra fique pronta somos nós mesmos. E a cidade precisa entender que, junto com a cidade, junto com as pessoas, junto com os usuários e junto com a comunidade que está no entorno da obra, nós também estamos com pressa. E vamos explicar só um pouquinho, deixar assim mais claro para o passageiro que está curioso para saber como vai funcionar na prática o BRT, né? Eu conheço o BRT em Curitiba, né, com aqueles famosos tubos, aquelas estações elevadas, realmente é uma modernidade, é uma novidade, principalmente para uma cidade do tamanho de Sorocaba, né? Então, como que vai ser também essa integração com o atual sistema de transporte coletivo, né, os terminais, Santo Antônio, São Paulo, como que vai funcionar então o BRT na prática? A ideia do BRT é que você tenha linhas que chegam nos terminais, e dos terminais você pegue uma linha expressa, que é o BRT, até o centro da cidade, por exemplo. Então, as linhas com ônibus menor, que transita dentro de um bairro, andam em ruas mais estreitas, levam o passageiro até o terminal ou até uma estação específica, que é chamada estação de integração, e ali o ônibus que transita no corredor expresso, corredor do BRT, faz um transporte mais rápido em carrossel, indo até o centro, até o terminal, até o centro, até o terminal. E assim funciona um corredor de BRT. Qual a vantagem do BRT? O BRT controla os semáforos. Então, o ônibus do BRT, quando está se aproximando do semáforo, ele abre o semáforo. Então, desta forma, você deixa mais expressa a linha. Outra vantagem: o passageiro, ele passa o bilhete dele na estação, não forma aquela fila quando está entrando no ônibus convencional para passar no validador o bilhete e fica um esperando o outro. O BRT abre as portas simultâneas, o passageiro já fez o procedimento de passar o bilhete dele na estação e todos entram ao mesmo tempo por todas as portas. Então, tudo isso vai dando agilidade ao sistema e conforto ao usuário. O usuário vai embarcar numa estação em nível com o ônibus, ele não precisa subir uma escada, o que facilita para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção. O passageiro pode ficar aguardando dentro de uma estação que é segura, monitorada por câmeras, que não tem acesso a pessoas externas.
Então ele vai se sentir seguro, vai poder carregar o celular, vai poder usar o Wi-Fi tanto na estação quanto dentro do ônibus. O ônibus tem ar-condicionado. Então é um transporte que, além de ser mais veloz, gera um conforto e uma segurança. Muitas pessoas já contaram para a gente como é a sensação de ficar num abrigo, num ponto de parada, tarde da noite, sozinho, exposto, né, numa rua escura. Imagina você dentro de uma estação fechada, com todo esse conforto que eu acabei de comentar, aguardando o seu ônibus e vendo no painel que o ônibus passará daqui 3 minutos, e você sabe que o ciclo do seu ônibus demora muito pouco e você consegue saber o horário que você vai entrar no ônibus e sair do ônibus. Isso é muito importante. Então é um sistema que traz eficiência ao transporte. E a gente tem acompanhado alguns estudos da própria URBS, né, que às vezes divulga a questão de que tem diminuído um pouco, o sorocabano parece que, né, parou um pouco de andar de ônibus, né, reclama um pouco do atual sistema do transporte coletivo, a situação dos ônibus, algumas linhas, né, superlotadas. Com o BRT, será que isso vai trazer mais público para o transporte coletivo? A pessoa que hoje não tem o costume de andar de ônibus, você acredita que com o BRT as pessoas vão sentir mais essa vontade, esse desejo de deixar o carro em casa e pegar o BRT, por exemplo? Não é segredo, né, Ana, que o Brasil passa por uma crise talvez a mais severa da história do país, né? E essa crise trouxe um grande número de desemprego. O que aconteceu com o desemprego? Muitas empresas que compravam Vale Transporte, ao demitir seus funcionários, diminuíram a compra do Vale Transporte porque diminuíram o número de funcionários. Isso impactou no transporte urbano, que perdeu um número grande de pessoas que trabalhavam nas empresas e saíram das empresas. Essas mesmas pessoas, por uma necessidade de sobrevivência, também, algumas delas, evidentemente, foram trabalhar com aplicativos de transporte e dessa forma buscar uma fonte de renda alternativa, levando o seu carro particular à rua. A queda do passageiro pelo desemprego, somado ao aumento do número de veículos de aplicativo, evidentemente roubaram uma parte ou diminuíram o número de usuários dentro do transporte coletivo. Só que isso tem um efeito muito grande. Se você tem mais carro na rua, por diversos motivos, por aquele passageiro que está buscando um conforto do ar-condicionado do seu carro, pelo passageiro que resolveu usar seu carro porque não consegue se programar no tempo da viagem do transporte, pela pessoa que foi trabalhar no aplicativo porque tem uma necessidade de sobrevivência e buscou uma fonte de renda alternativa, todos esses veículos na rua estão causando congestionamento, sem falar da poluição. Então, o que nós queremos com o BRT? Mostrar para a cidade que pode ser confortável e eficiente andar de transporte coletivo. E resgatar a confiança desse passageiro e trazer esse passageiro que optou em usar o próprio carro de volta para o transporte. Além disso, é uma política pública, aí não é da empresa BRT, mas sim do governo de Sorocaba, de incentivar movimento através da construção de infraestrutura. Legal. E tem acho que uma dúvida também de muitos passageiros é a questão, né, essas melhorias, essa novidade, essa melhor eficiência do transporte público na cidade. Será que isso pode acarretar aí também uma elevação da atual tarifa? Tem alguma relação nesse sentido? Não, o investimento da empresa privada em obras para poder viabilizar a implantação do BRT não traz aumento de tarifa. O BRT, ele venderá a sua passagem no mesmo valor da tarifa de todas as outras linhas. Isso é regrado na política de tarifa da cidade. Então, isso é muito importante, porque não haverá aumento de tarifa para o usuário. Outra questão, só para a gente encerrar, a Prefeitura também tem um projeto de implantar, né, futuramente o VLT, né, que é um outro tipo de transporte. Seria benéfico também para a cidade? Dá para interligar com o BRT? Vai melhorar ainda mais? Todo tipo de transporte de massa é benéfico. Eu não tenho dados sobre o VLT
que a gente chama de origem e demanda de passageiros, né? Isso quem está fazendo é a URBS e a Prefeitura. A nossa empresa não tem acesso a esses dados, então eu não poderia te afirmar assim, a eficiência para o atual momento. Mas eu creio que o poder público, aí, através da URBS, pode dar informações mais precisas desses dados, né? Tá certo. Queria agradecer, então, a presença aqui do José Henrique de Ávila, presidente do consórcio BRT. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Ana. Obrigado ao Cruzeiro por abrir esse espaço.